Olá, tudo bem? Estou hoje aqui no Espaço Prodígios Curso, mais uma vez para dar uma dica de gramática para vocês. E hoje a nossa dica é sobre o uso do a preposição e a do verbo haver na indicação de tempo, tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos? Bom, quando o a preposição forma expressões que indicam tempo, normalmente tempo futuro. Observem, daqui a pouco eles chegarão, daqui a uma semana terminaremos o serviço. Observem as expressões que indicam tempo, daqui a pouco, daqui a uma semana. Esse tempo indicado aí é futuro. E observem o uso da preposição nessas expressões, tá certo? A do verbo haver normalmente é utilizado em expressões que indicam tempo passado. O verbo haver, nessas expressões, ele pode também ser substituído pelo verbo fazer. Observem aqui. Há tempo que não o vejo, faz tempo que não o vejo. Observem que o verbo haver na indicação de tempo passado pode ser substituído, sem perda de sentido, pelo verbo fazer. O verbo haver também ele pode ser substituído pelo verbo existir. Em algumas situações, ele pode ter um sentido, na verdade, desse verbo, do verbo existir. Olhem só, há belas praias aqui. Existem belas praias aqui. Perceberam que haver tem o mesmo sentido de existir nesse contexto, nessa oração? Só que o verbo haver, quando está no sentido do verbo existir, ele fica impessoal. Portanto, sempre vocês vão utilizá-lo no singular, quando ele estiver no sentido de existir. Já o verbo existir, ele não é impessoal. Ele pode ser flexionado, nesse caso aqui, concordando com o sujeito a que ele se refere. Belas praias existem aqui. A gramática normativa nos chama a atenção para uma expressão que é considerada por ela inadequada e que a gente utiliza muito no dia a dia. Há 10 anos atrás, normalmente as pessoas têm o costume de falar dessa forma, o que não está errado. É inadequada a expressão para a gramática normativa. Então, como é que a gramática nos ensina, como é que nós devemos escrever essa expressão, ou mesmo falar de uma forma mais adequada? Então, nós temos aqui há 10 anos ou 10 anos atrás. O que acontece aqui nesse caso? O verbo haver, ele impede o uso do termo atrás em expressões, ou nessa expressão especificamente, que indica tempo. Ou você usa há 10 anos, ou você usa 10 anos atrás. O verbo haver não pode ser utilizado numa expressão em que o termo atrás esteja presente. Tá certo? Bem, por hoje é só. Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse assunto, podem deixar aí nos comentários logo abaixo do vídeo, que eu respondo para vocês. Até a próxima!